Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos vocês. Amém. Seja bem-vindo ao canal Um Novo Caminho. Que a grandeza de Deus nos faça conhecer tudo aquilo que ainda nós não conhecemos. Quantas oportunidades nós podemos juntos, num pequeno momento como este, aonde Deus pode falar contigo, comigo, com qualquer pessoa, do jeito e como Ele quiser. Queridos, é muito importante prestarmos muita atenção naquilo que o Senhor fala. Eu tenho me preocupado muito com os dia a dia, com a situação em que cada um está vivendo. A palavra de Deus é bem clara quando ela disse que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, o nosso próximo, como a nós mesmos. Mas é aí que está o problema, queridos. Como podemos, como João, na sua primeira carta, ele diz assim: se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. São tantas situações que nós encontramos ali que, se a gente for olhar e analisar bem no contexto, a gente corre o risco de estar confiando no Deus errado. Como assim, confiando no Deus errado? O exemplo mais prático é no que eu creio, no que você crê. Você realmente teve um encontro com Jesus? A tua fé é genuína, é verdadeira? Você é participante daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por cada um de nós? Tua vida mudou? A maneira em que você pensa, age, mudou? Tuas atitudes, teu caráter, o jeito de enxergar as coisas, de falar, mudou? Se sim, então você é um cristão, uma cristã. Mas o problema, amados, é quando nós vemos aquela passagem bíblica que o Senhor Jesus fala e narra sobre o joio no meio do trigo. Ele conta uma parábola, uma história, que certa vez um homem limpou toda a sua terra e saiu a semear o trigo. E quando terminou sua jornada de trabalho, diz que à noite o inimigo vem e semeou o joio no meio do trigo. E quando cresceram ambas as sementes, alguém perguntou para este homem, disse: Senhor, não plantastes apenas trigo na tua lavoura? E como o joio está lá? E essa pessoa perguntou para o senhor daquela roça, daquela fazenda: o senhor quer que eu vá arrancar o joio? E ele disse: não, deixa crescer, que no tempo da colheita ambos serão separados. Se você arrancar o joio agora, pode ser que arranque o trigo junto. E é interessante isso, não é? Quantas
coisas a gente tem visto que se contradizem na caminhada cristã. Pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, mas faz o oposto daquilo que é bíblico. Pessoas que têm a Bíblia, que vão ao culto, que professam canto, louvores de adoração, até escorre lágrimas do seu rosto, mas é tudo uma fachada, é tudo da boca para fora, como o Senhor disse lá em Isaías, né? Bem profetizou Isaías, esse povo, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E um quesito muito importante, amados, para os nossos dias de hoje é o perigo. O perigo maior é quando a Bíblia diz assim, aquele que cuida, que pensa estar de pé, olhe para que não caia, cuide para que não caia. A ilusão de acharmos que estamos firmes é só um engodo, uma mentira, para logo, logo a gente cair e nem saber quem nos derrubou. É muito importante, você que está em casa me assistindo nesse momento. Você frequenta uma igreja? Sim. Você já se batizou? Sim. Você participa da ceia do Senhor? Sim. Você fez o juramento que viveria a partir daquele instante somente para fazer a vontade do Senhor Jesus? Fiz. E você tem levado isso a sério? Nos dias de sequidão, nos dias de tristeza, de angústia que todos vão passar, sem exceção, seja cristão ou não, como você se sobressai? Diante de um fato, de uma notícia ruim, de um ataque espiritual, ou de qualquer outra situação, você continua íntegro, íntegra, reto, temente a Deus e se desviando do mal o tempo todo? Sim? Se a tua resposta é sim, então continue no caminho. Nós temos visto muitas coisas desagradáveis nos dias de hoje. Quando eu falo os dias de hoje, isso que eu vou te falar hoje não é novo, é muito antigo. Se você ler as epístolas do apóstolo Paulo, Romanos 1, principalmente, a decadência do ser humano, você vai ver que isso não é novo. Os ataques contra a igreja, as investidas do mal para parar a palavra de Deus, isso não é de agora, não é? Mas é um fato novo que estamos vivendo nos dias atuais. Um paralelo entre servir a Deus e o mundo. E isso é perigoso. Porque Tiago, ele definiu bem corretamente quando ele disse assim, por acaso pode sair de uma mesma fonte água doce e água salgada? Não, de jeito nenhum, né? A gente vê as pessoas que se dizem cristãs robotizadas, no automático, fazendo sempre a mesma coisa. E o resultado, qual será que você imagina que elas vão ter? Nosso elo de ligação espiritual, ele não pode se romper e nem enfraquecer. É como uma chama que precisa ser acesa o tempo todo, manter a mesma caloria, o mesmo teor daquele fogo fluindo o tempo todo, para que ele não diminua. Porque se isso acontecer, eu e você corremos o risco de cairmos no esfriamento espiritual. E isso não será bom para ninguém, não é? Pense
nas consequências disso. Pense no prejuízo de ter caminhado até aqui e de repente sido atropelado e você não sabe nem por quem, nem por onde, quem te bateu, não é? É interessante isso, não é, Matos? A gente tem que entender uma coisa. Jesus Cristo não tirou a mim, a você, lá do chiqueiro de Satanás, das trevas, da imundícia, da escravidão do pecado, para continuarmos fazendo aquilo que faríamos lá antes. Nós temos obrigação agora de nos santificarmos, de rejeitarmos as investidas do mal. Mas muitos, em vez de rejeitar, aceitam a sugestão. Em vez de refutar aquilo que pode lhe trazer prejuízo espiritual para toda a sua vida, não faz o menor esforço para rebater, para dizer eu não quero, para usar a palavra no contra-ataque, mas ficam omissas e ficam pensando sobre a proposta do diabo, não é? Amados, corremos um sério risco daqui a um pouco mais, sem percebermos lentamente, nos tornarmos um religioso. Eu falei domingo agora, pela manhã, na nossa reunião, sobre o pecado da incredulidade. Aqueles que estavam ali, não sei se lembram ainda do que foi ministrado, mas eu tenho aqui um breve esboço para a gente ir em frente. E a gente pode ver que não há mal maior do que este aos olhos de Deus, que é a incredulidade. Mas muitas pessoas, até servos de Deus, guardando esse mal em seus corações escondido. Posso esconder alguma coisa de Deus? Não posso. O máximo que vai me acontecer logo, logo adiante é de Jesus passar por mim e eu nem perceber. Você vai ter um prejuízo gigantesco de o Espírito Santo ter ido embora da minha vida e eu nem senti falta dele. Isso é muito perigoso, amados. E você pode perguntar, mas por que é pecado a incredulidade? Eu posso dizer que ela é um mal pestilento e o maior de todos os pecados. E a incredulidade, ela afronta a Deus de uma maneira singular, ela tenta golpear a sua divindade, afrontar a sua fidelidade, negar a sua bondade, blasfemar dos seus atributos e difamar o caráter de Deus. Por isso que Deus odeia tanta incredulidade. Porque uma pessoa que se diz ateu até atesta esse caráter de incredulidade. É uma pessoa que nega a santidade, a divindade, o Criador o tempo todo. Mas daí eu te pergunto, será que ele vai conseguir provar que Deus não existe? Será que dentro dele não está gemendo o tempo todo, se esforçando para provar uma coisa que ele não vai conseguir provar? Isso é tenebroso, não é? Então, queridos, as consequências são muito grandes para quando a gente segue esse caminho de crer ou ver para crer. É um ato desastroso para as nossas vidas, não é? E o que eu quero dialogar contigo, trocar essa ideia hoje, é de uma passagem que está em Jeremias 17. Queria que tu abrisse aí. Jeremias, o profeta Jeremias. Alguns dizem que ele era o profeta chorão, eu não vejo por esse ângulo.
eu vejo como um grande homem de Deus que nos deixou grandes lições aqui, né? Mas ele chorava, deveria ter uma causa, né? Pensa, você ensina, ensina, ensina e ninguém presta atenção. Você fala, fala, fala e ninguém te ouve. Você dá o recado e todo mundo rejeita. Faz de conta que não é com a pessoa, né? Isso vai entristecendo. Seja o coração de qualquer pessoa. Se você olhar quando Jesus vinha vindo no caminho e 10 leprosos lhe saíram ao encontro e gritaram ambos os 10, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus disse, vão, apresente-se ao sacerdote. Ele não disse vocês estão curados, né? Ele mandou eles ir até o sacerdote. Interessante que eles, sem pensar, eles confiaram naquela palavra e foram. E chegando lá, os 10 estavam curados. Mas um teve menção de voltar a agradecer a Deus. E Jesus, olhando para os seus discípulos, para os que estavam ao seu lado, atônito, disse, mas não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? É para você ver a ingratidão contra Deus, a falta de confiança em Deus, é muito grande, porque isso gera o que? Incredulidade. Eu quero as bênçãos de Deus, mas não quero compromisso com Deus. Eu quero ter tudo que Deus quiser me dar de bom, mas eu não tenho tanto interesse em conhecê-lo, quem Ele é. E aí está o erro. Quando a gente coloca a nossa confiança em nós mesmos, seguimos o nosso coração, aí tudo azeda, né? Tudo fica difícil. E a gente tem visto nesses dias a tristeza que é pregar, falar, ensinar, e poucos dão crédito, ouvidos, fazem de conta que ouviram, mas terminou a reunião, a gente volta à rotina, volta àquilo que estava fazendo, e chega lá, deixa eu me lembrar de onde eu parei, foi aqui, né? Mas a palavra, ela não produziu o efeito necessário na minha vida, porque eu não coloquei a minha confiança verdadeira em Deus. E isso não é bom, não é? Nem um pouquinho bom. E você verá ao longo dos dias o estrago que isso vai me causar. Isso não vai ser nada agradável para a minha vida espiritual. Vamos dar uma olhadinha em Jeremias 17, então, queridos, por favor. Jeremias 17, né? Ele diz assim, mas bendito, deixa eu falar o verso 7, perdão, 17:7 em diante. Amém? Quando eu digo em diante, é que tem mais coisas para ler. Amém? Certo? Então, Jeremias 17, verso 7, ele começa assim com bendito, né? Bendito, abençoado em tudo que você for fazer. Isso é ótimo, não é? Tudo que você tocar, tudo que você fizer, abençoado será, porque você é bendito. Então Deus começa assim, usando a boca do profeta, para nos trazer essa palavra. Veja bem, ele diz, mas bendito é o homem cuja a confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, não nele, no pessoal, mas em Deus. Se você tem a tua confiança no Senhor, passa pelo que tiver que passar, suporta, porque dias melhores virão. É uma prova, amados. Eu não posso dizer que sou uma pessoa temente a Deus e não consigo atestar a minha fé. A minha fé precisa ser atestada, provada, para ver se ela é autêntica e genuína, não é? Só que aí muitos nessa hora fogem, porque eles não suportam a prova. E tem coisa mais terrível e tenebrosa
do que a gente está sendo provado, não é? Eu acho que para quem já fez, ah, já foi uma autoescola, sabe do que eu estou falando. Aquele nó na barriga, aquele frio na barriga, na hora da prova final, que você vai decidir e mostrar tudo que você aprendeu ali no teórico, na prática agora, no volante, e você vai ter que se sobressair para ver se você está apto ou não a receber a autorização para dirigir. E essa não é um momento agradável para ninguém, né? Porque ali muitos são vencidos pelo quê? Pelo aquilo que chamamos medo interno, né? O medo, o nervosismo, a ansiedade, tudo isso junto, imagina, soma sobre nós naquele instante de prova, tendo um homem nos avaliando do nosso lado, tendo alguém ali só dizendo esquerda, direita, para, sobe, o resto é contigo. E muitos não estão preparados para esse momento e vão lá e rodam. Agora você imagine eu dizer que sou cristão, que sirvo a Deus e não tenho a minha fé atestada, não tenho a prova que eu sou aquilo que eu estou falando. Eu preciso ter a prova. Você precisa provar que você é aquilo que você está falando. Se alguém te pergunta qual é o teu nome, fulano de tal, tu tem como provar que o teu nome é esse? Não, tá aqui a identidade, tá aqui. Ah, tá, então tá bom, beleza. Você é quem você diz que é. Mas sem a prova maior que você serve a um Deus, que você vive aquilo que você prega, que você ensina, que você é. É como eu disse domingo passado, a nossa maior prova que somos de Deus não é como quando estamos reunidos na igreja, mas é dentro da nossa casa. É quando ninguém nos vê. Quando ali a gente está no nosso reininho, no nosso reino, ali, como diz, mando eu, é ali que se a gente vai ver realmente de quem que reina ali, se é o Espírito Santo ou sou eu. É aí que está a maior prova, né? Somos o tempo todo provados. Se a nossa esperança, como diz aqui, está no Senhor, aí sim, podemos dizer que vamos nos sobressair em todos os quesitos, porque o Senhor é conosco. Mas quando a nossa fé não é autêntica, não é testada, não é provada, vindo o problema, vindo a situação que a gente não está preparado, não confia em Deus, não tem realmente no que nos apoiarmos, bust, a gente cai de barriga, de costa, de lado e aí fica esperneando e gemendo no chão de dor, sem esperança nenhuma. Não é, amados? Então, para muitos o evangelho é mais ou menos isso. Eles esperam que Deus tenha obrigação com eles em todas as áreas. Não, amados. Eu tenho a minha parcela, eu tenho a minha responsabilidade a cumprir. Senão, que graça teria, né? Ah, eu só confio e Deus vai fazer o restante. Não. Se Deus te mandar a tal lugar, você tem que ir. Se Deus dizer, eu estou abrindo uma porta para ti em tal cidade, em tal lugar, você tem que ir. Ah, mas como que eu vou saber se é de Deus? Aí que está o problema, amado. Se você serve a Deus de verdade, você confia nele, você não vai perguntar sobre isso, como que eu vou saber? Você vai ter certeza. E, e aí entra Hebreus 11, né? 11:1 e 11:6, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que eu espero, acerca daquilo que eu não vejo. E Hebreus 11:6 é bem enfático quando ele diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como, não é, queridos? Então,
Vamos olhar aqui mais uma vez, aqui em Jeremias 8 agora. Olha só como será o resultado deste homem, desta mulher, desta pessoa que confia em Deus. Isso é interessante, né? Olha agora. E ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o fruto. Que legal isso aqui, né, gente? Para que a preocupação? Enquanto todo mundo está dizendo, meu Deus, o que eu vou fazer? O que será de mim? Você está tranquilo, sereno, tranquila, porque você confia no Senhor. Você lembra que os dias de hoje são tenebrosos. Nossos governos estão inteiramente mostrando de que lado eles estão, né? Nossos políticos se vendem a qualquer momento, por qualquer preço e valor. Você vai lá e vota neles esperando que eles vão fazer alguma coisa, eles fazem, mas contra você. Então fica difícil. Para onde corremos? Aqueles que confiam no Senhor vão ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Dia de sequidão, não vai ficar ansioso, preocupado, porque confia no Senhor. Veja isto agora, queridos. Verso 9, né? Essa é a parte preocupante para a igreja moderna dos dias de hoje. A igreja moderna de hoje, ela usa muito sentimento e pouquíssima razão. Quando tem sentimento demais, você já viu no que vai dar. Vai dar nhaca, vai dar problema, vai dar disque-disque, vai dar fofoca, vai dar indignação, vai dar contenda, vai dar descontente. Olha, uma coisa puxa a outra, quando é muita emoção. Mas quando há razão, a gente para ouvir, para depois dar a resposta. Não é interessante isso, amados? A gente ouve e vamos para a palavra ver o que Deus diz a respeito disso e depois bate o martelo, né? Mas quando é emoção, a gente fala uma coisa, mas não cumpre. Na emoção, a gente promete, mas não vai cumprir também. É complicado, não é? Então, pare e pense aqui, ó. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Doença. O coração é doente quando ele segue os seus próprios rumos, destinos e caminhos. O coração pode nos colocar da noite para o dia numa cela de prisão ou até perdermos a vida, você sabia disso? O coração faz a gente trocar os pés pelas mãos. O coração faz a gente adoecer. O coração faz a gente achar que é uma coisa e não é. O coração, ele faz a gente imaginar as coisas que todos à nossa volta querem o nosso mal, quanto na verdade eles estão torcendo para o nosso bem, porque a serenidade da verdade é essa. Eu sempre digo, o verdadeiro amigo não é aquele que dá tapinha nas costas e que diz, não, você está certo, você está certo, você está certo, você está certo. Pô, para, né? É, tá sempre certo. Não. O verdadeiro amigo diz, olha, rapaz, você errou. Olha, menina, você está errando. Olha, pai, mãe, filho, filha, tio, neto, bisneto, vô, vó, você está errado. Esse é o conselho genuíno e verdadeiro. A verdade, ela não pode ser mascarada com mentira. E como ela tem sido hoje negada e deixada de lado, não é? Nossos cultos não passam simplesmente de emoção, apenas emoção. Onde realmente deveriam de ensinar a palavra, ali se tornou uma boate com meia luz, ali o emocional é cutucado e você chora na presença dita de Deus,
E quando cai na realidade, onde você está? No mesmo lugar de sempre, com os velhos problemas de sempre, não é? É a emoção, é o emocional. Mas quando a razão é trocada e eu coloco ordem na casa, as coisas no verdadeiro lugar, tudo começa a clarear. Tudo começa a ficar melhor a cada dia, não é? Então, meu amado, olha o que ele diz aqui, né? E ele fala: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Você compreende a ti mesmo? Tuas emoções não estão levando você para o fundo do poço, não? Tua certeza exacerbada que você está certinho, certinha no que quer. Tem certeza que é assim mesmo? Tem certeza que vai terminar bem ou você está se matando, querendo provar alguma coisa quando você não precisa provar nada para ninguém? E aí, o que você acha? Tua decisão está correta, certa? Eu não volto atrás? Você é aquele tipo de pessoa que diz assim: eu não me arrependo do que eu faço? É o teu coração que disse isso, não eu, viu? É o teu coração que disse isso. Então, alto lá. Olha onde isso vai te levar. Você é aquele tipo de pessoa: não, me ofendeu, eu nunca mais vou olhar na cara. Não quero nada, não quero mais nem ouvir a voz dessa pessoa. É o teu coração que está dizendo isso, viu? Cuidado aí, né? Isso tem perigo logo adiante. Então, amados, olhe bem, diante de tudo que já falamos aqui, se eu sou cristão de verdade, isso aqui é tudo lixo, isso aqui para mim não serve. Mas se você não é cristão, cristã de verdade, e continua alimentando, abrigando essa sujeirada toda, diz para mim agora, aqui nos meus olhos, onde você pensa que você vai parar? Onde você acha que vai terminar quando encerrar o teu ciclo aqui nesse mundo e que o corpo voltará ao pó e o espírito, a alma, o sopro de vida que Deus o deu voltará para ele novamente? E eu terei que ser julgado no mesmo instante, como está escrito em Hebreus 9, onde ele diz: ao homem está ordenado a morrer uma única vez, e depois disso o juízo, o julgamento. Onde tudo isso termina depois, né? Então, bom seria que a gente já saísse desse mundo absolvido, justificado em Cristo Jesus, do que ter que sair daqui e encarar um julgamento por todos os atos que eu fiz, por todas as palavras que eu fiz, por toda a maldade que eu fiz, por toda a desobediência, por tudo que eu não dei ouvido. Isso vai ser duro, não vai? Então, muitos acham assim: ah, mas não vale a pena ir numa igreja. É o teu coração que está dizendo isso, né? Não é Deus. E muitos pensam assim também: ah, mas eu tenho muito que aproveitar a vida ainda. É o teu coração também que está dizendo isso, não Deus. Amados, eu digo uma coisa para ti, para você, esposa, para você, esposo. Há uma luta diária dentro de nós. E uma parte de nós lutando para retomar de volta a antiga criatura. E outra parte lutando para amordaçá-la e não dar ouvidos ao coração enganoso. Há uma guerra. E aí eu não tenho responsabilidade nessa guerra? Por que então Paulo disse lá em Efésios 6, a partir do verso 10, revestivos de toda a armadura, para quê? Para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, para que a gente possa suportar o dia mau? Eu não tenho responsabilidade em vesti-la? Claro que sim.
Eu não tenho responsabilidade em amar a Deus acima de todas as coisas? Então, basta você olhar para um lado e para o outro, ver os perigos que estão nos rodeando, nos tentando, nos espreitando. Isso não é paranoia, é a realidade. É a realidade de um fato que eu vivo num mundo tenebroso, onde o príncipe desse mundo governa todos aqueles que vivem na desobediência. Então imagine, eu também vivia na desobediência. Não nasci num lar cristão, eu fui resgatado no meio do caminho. Meus olhos se abriram, o meu coração deixou de ser enganoso, porque eu prefiro viver uma vida no racional do que no emocional. O emocional nos leva a muitos perigos. Mas quando você age com a razão, você sabe que todas as coisas erradas são erradas. Não é aquela máxima que as pessoas dizem, o que, que tem, todo mundo faz. Amados, eu não sou todo mundo, você não é todo mundo. Você foi separado para não ser todo mundo, para ser diferente de todo mundo. Essa é a questão principal de ser cristão, de ser parecido com Cristo. Se você age pelas costas de Deus, vai ter que dar conta. Se você não é sincero para com Ele, sincera, vai dar conta. Se o teu coração não é inteiro para com o Senhor, você não entra no descanso dele. Ele conhece todas as coisas, não é? Então, vai continuar aí onde você está, confortavelmente, achando que a hora que você quiser, você vai para a igreja, aceita Jesus, se salva e vai para o céu? Eu tenho más notícias para te dar. Se Jesus mesmo disse, se o Pai não me trouxer eu a Cristo, eu não consigo ir. O que ele disse lá? Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Você não vai sozinho. Não é um apelo que te leva a Ele por emoção, mas é um profundo arrependimento que te faz ter reduzido a nada para você entender quem você é. Aí sim, as chances de ter um encontro real com o Senhor são bem grandes. Amém, amados? Graças a Deus, que a palavra de hoje possa tocar no profundo do teu coração, na simplicidade do Evangelho e ver quão pequeno eu sou, quão pequeno você é, para acharmos que somos alguma coisa. Não somos nada. Daqui, eu não vou levar nada, nem você. E também não trouxe nada. Entendeu? Que Deus te abençoe ricamente nesta noite. Que você possa dormir sossegado, analisar o teu coração e ver em quem você confia de verdade. Aí você vai saber, eu sou cristão genuíno e autêntico, porque a minha fé já foi provada várias e várias vezes, e eu continuei de pé, crendo num Deus que tudo pode e nenhum dos seus benefícios pode ser impedido. Que Deus ilumine ricamente a tua vida. Se você quiser se inscrever no canal, fique inteiramente à vontade. Quiser deixar o teu comentário do que você entendeu dessa palavra, fique à vontade. Se você quiser entrar em contato comigo, deixa aí um comentário, deixa aí um contato e a gente troca umas ideias tranquilamente. Amém? Esse é mais um vídeo do canal Um Novo Caminho. Que Deus ilumine a tua casa, a tua família, a tua vida e que você siga confiando num único e verdadeiro Deus, porque o resultado virá. Se você seguir o caminho genuíno e verdadeiro, tu chega lá. Mas se você se desviar, a chance de se perder é muito grande. Amém? Deus abençoe a todos vocês de verdade, de coração. Um abraço para todos. Que você possa desfrutar dessa palavra, passá-la adiante se você quiser e mostrar, dizer para as pessoas que Deus ainda está falando. E Ele continuará falando até a hora que Ele dizer chega.
não há mais o que fazer. Então aí cessa a palavra e a escuridão e trevas tomam conta deste mundo. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.